Graça e paz, meus queridos e amados irmãos, louvado seja Deus, por mais uma vez a gente estar aqui nos encontrando virtualmente para adorar ao Senhor. Esse é o momento em que a gente se alegra só pelo fato de saber que a Igreja de Cristo está unida, está no mesmo propósito, está todo mundo acompanhando, servindo, adorando ao Senhor com todo o seu ser, com todo o seu coração. Louvemos a Deus, que este culto seja um culto que alcance o trono da graça do Senhor e que Ele também alegre ao nosso coração, que Ele traga palavra de esperança, de fortalecimento ao nosso coração, à nossa vida. Vamos orar? Vamos buscar a face do Senhor em oração nesse momento. Pai querido, Deus amado, na Tua presença nós nos colocamos nesse momento. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas, perdoa os nossos pecados e fala, Deus, ao nosso coração por meio desta celebração, ó Pai. Que o Teu nome, somente Ele, seja exaltado e glorificado, ó Deus. Ó Pai, que também este culto, esta celebração, alcance o trono da Tua graça, Pai. Que o Senhor possa se alegrar do nosso culto, Deus. Em nome de Jesus, que nós o apresentamos a Ti. Em nome de Jesus, que nós nos consagramos a Ti. Amém. Louvado seja Deus. Engrandecidos então seja o Senhor, no dia de hoje. Hoje é domingo, dia 19/7, dia de celebração, porque o domingo é o dia em que a igreja se reúne, mesmo que seja virtualmente, né? Os irmãos estão acompanhando esse culto depois, porque tivemos dificuldade com a internet e não pudemos fazê-lo ao vivo, mas os irmãos estão acompanhando agora, nesse horário que o irmão está aí, acompanhando, mas adorando a Deus no mesmo espírito, no mesmo sentimento em que nós estamos aqui realizando essa celebração. Vamos cantar? Grupo de louvor, hoje está aqui de volta aquela dupla maravilhosa, linda e maravilhosa, né? Irmã Juliana e irmã Solange. Graça e paz, meus irmãos, amém? A palavra de Deus nos diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que maravilha que estamos aqui, né? Para adorar, louvar e engrandecer o nome do Senhor. Louvemos. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar.
eu peço que os irmãos fiquem de pé aí na sua casa e vamos nos alegrar na presença do nosso Deus com esse louvor. Amém? Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus quebrou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. A nossa força em tempo de fraqueza é uma torre em tempo de guerras. Ó, esperança de Israel. Ó, esperança de Israel. Ó, esperança de Israel. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se de todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se de todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos virão e verão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Judá, Judá. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Leão de Judá, o nosso Jesus, leão da tribo de Judá. Vamos fazer a leitura bíblica que está sendo projetada aí na sua tela. É o Salmo 116, é isso, Igor? 116, do 1 ao 19. Leia comigo, irmãos, por favor. Ame ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invocarei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas
e os meus pés da queda. Adorarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha percepção, todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras, oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Engrandecido seja Deus pela sua santa e gloriosa palavra, né? Meus amados, nós teremos agora o nosso momento de intercessão. A gente vai interceder. O que é o momento de intercessão? É o momento em que nós exercemos o nosso livre sacerdócio e nós intercedemos uns pelos outros. Esse é o momento que nós chamamos no nosso culto de intercessão. Antigamente, na antiga aliança, só o sumo sacerdote poderia orar intercessoriamente pelo povo, mas agora na nova aliança em Cristo, nós podemos ter acesso direto ao Pai, nós podemos falar diretamente com Deus, e nós fazemos isso, orando por nós e orando pelos outros, orando pelos nossos irmãos. E hoje é domingo, e quem faz aniversário dia de domingo, merece receber parabéns, né? Mas antes de falar dos aniversariantes de hoje, eu quero falar do aniversariante da semana passada, que eu cometi uma injustiça. A minha memória falhou, esqueci. Eu lembrei durante o culto e esqueci, lembrei e esqueci, né? Porque também aconteceram algumas outras coisas nos bastidores, né, que acabaram me envolvendo e acabei esquecendo também à noite. Mas um abraço bem apertado para Cailin, que fez a semana passada 15 aninhos, né? E caiu justamente no domingo. Que Deus te abençoe, viu, Cailin? Que a graça do Senhor seja derramada cada dia sobre a sua vida, que continue sendo essa menina muito especial e querida para todos nós, tá bom? Para a sua família e para a sua igreja. E hoje temos o nosso irmão Toninho, que está fazendo aniversário. Então, feliz aniversário, irmão Toninho. Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça e te sustente a cada dia, tá bom? Um abraço bem apertado da sua igreja. Mas também tem bodas, que é a irmã Juliana e o irmão Tony Clécio. Está fazendo aniversário de casamento hoje. Deus abençoe, a Juliana está aqui, né? E Tony deve assistir depois. E receba o nosso abraço, tá bom? Que o Senhor abençoe cada dia o matrimônio de vocês de maneira muito rica e poderosa. Então vamos orar agradecendo a Deus por esses aniversariantes, né? E apresentar ao Senhor a nossa vida, apresentar ao Senhor as nossas necessidades, apresentar ao Senhor esse contexto em que a gente está vivendo. Eu vou convidar a irmã Célia, nossa educadora, né? E vai estar orando ao Senhor nesse momento. Graça e paz, irmãos. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, nós te damos graças, Pai, pelo teu amor em nossas vidas, ó Deus. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, Senhor Deus, para glorificar e exaltar o teu santo nome, Senhor Jesus. Quero neste momento, ó Pai, colocar em tuas mãos também a vida, ó Deus, de cada irmão que nos acompanha neste momento, Senhor Deus, a vida de cada amigo, Senhor Deus, que está nos acompanhando também, que o Senhor possa estar abençoando poderosamente, ó Deus, a vida de cada um deles, Senhor Deus. Queremos te dar graças, ó Pai, ainda pela vida dos aniversariantes, ó Pai. Toma a vida de Caelin em tuas mãos, ó Deus, que ela possa crescer no conhecimento da tua graça, Senhor Deus. Toma também, ó Pai, a vida de Toninho, Senhor. Abençoe a vida de Toninho a cada dia, Senhor Deus. Que ele continue sendo, ó Pai, essa pessoa que ele é, Senhor Deus, crescendo no teu conhecimento, ó Pai.
E a cada dia, ó Deus, levando a Tua palavra, Senhor Deus, às pessoas que não te conhecem, Senhor. Abençoa também, Pai, a vida da irmã Juliana, do irmão Tony Clécio, Senhor Deus, que estão fazendo bodas neste domingo, Senhor. Que o Senhor possa estar aumentando a cada dia mais, ó Deus, o amor deles, Senhor Deus, o respeito, Senhor, o companheirismo, ó Pai. Que eles continuem, ó Deus, sendo felizes, ó Pai. Honrando um ao outro, Senhor Deus, buscando, ó Pai, respeitar um ao outro, Senhor, e que o Senhor possa estar abençoando, Senhor Deus, o casal, ó Pai, e também a sua família por extensão, Senhor Deus. Quero também, ó Pai, ainda te pedir, Senhor Deus, pelo nosso país, ó Deus, diante dessa pandemia, ó Pai, que estamos passando, que o Senhor possa, ó Deus, estar, Senhor Deus, trazendo a solução, Senhor. Nós cremos, ó Pai, que nós seremos vitoriosos, ó Pai, pelo Teu poder, ó Deus, pela Tua mão, Senhor. Toma com a mão forte, ó Pai, o nosso país, Senhor Deus. Dê sabedoria, ó Pai, aos governantes, Senhor Deus, aos cientistas, Pai, para que eles venham descobrir, Senhor Deus, uma vacina, Senhor Deus, ou até mesmo um medicamento, ó Pai, para conter esta pandemia, Senhor Deus. Com todas as pessoas que estão à frente, Senhor Deus, da saúde, Senhor Deus, que estão na linha de frente, como o Tony Clécio, ó Pai, que é o secretário de saúde, que o Senhor possa proteger, ó Deus, a vida dele, Senhor Deus, a sua família também, Senhor Deus, e as demais pessoas que estão, ó Pai, envolvidas neste processo, Senhor. Toma também, ó Deus, a vida de cada irmão aqui, ó Deus, que está presente, ó Pai, do irmão Igor, ó Pai, do pastor, Senhor Deus, de Daniel, dos irmãos da mídia, ó Pai, de Albertinho, que o Senhor possa estar protegendo a vida deles, ó Deus, que eles também estão à frente, ó Pai, deste trabalho, e têm contato com muitas pessoas também, Senhor Deus. Protege, ó Pai, a vida deles, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa também dar sabedoria, Senhor Deus, para que nós possamos conduzir, ó Deus, a nossa igreja neste momento, Senhor. Eu te agradeço pelo Teu amor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, no nome santo de Jesus. Amém. Nós estamos em campanha de missões estaduais, né? Estamos em plena campanha de missões estaduais. E nós vamos assistir agora um pequeno vídeo que foi produzido por uma das equipes aqui da Gincana das Senhoras. E é um momento missionário. E não deixe de colocar um alvo no seu coração, dar sua contribuição para a gente alcançar o alvo de missões estaduais. Então, ore por missões, dê sua contribuição e coloque a sua vida sempre à disposição e ao serviço da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos assistir a esse pequeno vídeo. Estamos iniciando mais um momento missionário, eu creio, com a participação especial da missionária Marta Maria Borges, da Convenção Batista Baiana, que nos escreveu contando sua trajetória em seu ministério de revitalização de igrejas em algumas cidades baianas. Não troque de canal, logo depois da leitura, temos mais novidades para você. No ano de 1997, cheguei à Bahia para atuar como missionária na cidade de Lemoabo, onde permaneci por 2 anos e meio. De lá, fui transferida para a cidade de Coração de Maria, em 1999, para ajudar no trabalho, onde atuei por 1 ano, até que chegou um pastor para assumir. A Convenção Batista Baiana, então, me transferiu para a cidade de Exu no ano 2000, onde permaneci por 6 anos e 4 meses, deixando a igreja construída, 2 pontos de pregações e o povo abençoado de Deus. Fui transferida para outro campo missionário. Fui para o extremo sul da Bahia, abri o trabalho batista na cidade de Jucuruçu, em 2006. O trabalho prosperou desde o início, graças a Deus. E algo muito especial aconteceu em Jucuruçu. Era desejo meu, além de ser mãe na fé, tornar-me mãe de coração. E o Senhor me presenteou com uma filha do coração. Adotei a Maressa. Nome bíblico significa lugar principal, com 1 ano e 10 meses de idade. Hoje minha Maressa está com 13 anos de idade. Sou grata a Deus porque me deu a Maressa quando ainda estava na cidade de Jucuruçu. A mãe biológica da minha filha foi presa por levar garotas para a prostituição. Dentre essas garotas estava uma prima de 9 anos de Maressa. Deus me deu minha filha para salvá-la. O que seria da minha Maressa se Deus não tivesse colocado ela em minha vida? Por causa dessa situação, eu pedi à Convenção Batista Baiana para transferir-me do campo. De apoiar, de orar e dizer vai.
agora teremos uma participação especial de Maressa, o milagre de Deus. Sou Maressa, tenho 13 anos de idade e sou filha da missionária Marta Borges. Eu creio que o Senhor muda situações, porque Ele mudou minha vida. Me deu uma família e transformou o meu viver. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. E para encerrarmos nossa programação do Momento Missionário, eu creio, com a palavra a missionária Marta Maria, ratificando o seu chamado para servir. Tudo é possível ao que crê. Eu creio. Foi por isso que atendi ao chamado e deixei de lado a família amada, a carreira bancária conquistada, os amigos estimados, porque eu tinha certeza que Deus, para o campo missionário, havia me chamado. E ao longo da caminhada, muitas maravilhas eu tenho vivenciado. Frentes missionárias plantadas, igrejas formadas, viciados transformados, crianças abençoadas, MCMs estruturadas, mensageiras do Rei organizadas, filhos na fé, nos campos deixado, e até mãe. Em mãe eu fui transformada. E hoje já estou aposentada, mas continuo no campo missionário, porque eu creio que uma missão a mim foi confiada. E você? Que resposta tem dado ao seu chamado? A Bahia, para Cristo, precisa ser conquistada. Portanto, ore, invista, adote, contribua. O Senhor conta com você para que o trabalho dele aqui na Bahia venha a ser realizado. Disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Eu creio. Você crê? Louvado seja Deus, né? Que maravilha de palavra, que maravilha de testemunho. Que a gente seja inspirado pela obra missionária, pelos testemunhos dos missionários. Eu vou pedir a Betinho, que vem aqui nesse momento, a orar ao Senhor pelos missionários, a orar ao Senhor pela obra missionária no estado da Bahia, orar ao Senhor pela nossa campanha de missões. A gente precisa alcançar o nosso alvo, né? Não simplesmente porque é um alvo, mas alcançar o nosso alvo com um coração disposto a dizer assim, eu quero contribuir para o avanço do Evangelho. Não é só porque é um alvo, né? Mas sim porque é uma oportunidade de contribuir para o sustento dos missionários. Vocês ouviram aí uma missionária de missões. À noite a gente vai ouvir uma outra missionária também, que é sustentada por nós, os batistas, o povo batista, a igreja batista. Então são irmãos e irmãs. A semana que vem a gente vai ouvir o missionário Gerisvaldo, né? Cada equipe fez um vídeo com o missionário. Hoje, agora de manhã foi uma equipe, à noite é a outra, e domingo que vem pela manhã é a outra equipe. Então, uma forma de nos motivar a orar e a contribuir por missões. Betinho, ore ao Senhor, por favor. Oremos. Pai, neste momento, Senhor, venho te pedir, Pai, que o Senhor continue, Senhor, nos dando força para contribuir para as missões, Pai, seja na oração, seja também na contribuição, Pai. Sabemos que contribuir em valores é muito importante para que nós possamos alcançar diversas cidades, diversos estados, diversos polos, Pai, que os missionários são enviados, Pai, para levar a Tua palavra, Senhor. E que nós possamos também, Pai, estar orando a Ti, Senhor, tanto pela vida dos missionários, tanto pelas pessoas que recebem a Tua palavra, Pai.
tudo isso para engrandecer o teu reino, tudo isso para levar a tua palavra aos mais povos, Pai, aos mais necessitados, Senhor, aos que precisam da tua graça, Pai, precisam da tua misericórdia, Senhor, as pessoas que precisam conhecer mais de ti, Pai. Eu creio, Senhor, que juntos somos os mais fortes, Pai, diante da tua graça, Senhor, com a tua força, para que nós possamos levar a tua palavra, para que nós possamos crescer no teu reino, Pai. Levar a tua palavra para todo aquele que está aqui entre nós, Senhor. Seja aqui na nossa cidade, seja em outras cidades próximas, aqui no estado da Bahia, principalmente, em diversos outros estados, em todo o país, Pai. Que nós possamos crescer juntos em Ti, Senhor. Essa é a minha oração, Pai. Amém. Louvado seja Deus. Vamos cantar, irmãos? Daniel vai estar regendo agora o hino 15 do cantor cristão. E você vai cantar de casa junto com ele, né? Todos nós juntos, porque a letra também será projetada aí na sua tela. Então, exalte ao Senhor, glorifique a Deus. Graças e paz, irmãos. Vamos louvar quando 15, exultação, né? Seu Filho bendito, por nós todo Deus, todos nos deu, né? Esse foi o maior presente que nós recebemos. A salvação através do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então vamos cantar bem alegres. Glória, com grande fervor, seu Filho bendito, por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. Glória, porquanto no céu, seu Filho bendito, por nós todos deu. Oh, graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus, os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois um preço pago. A gente declara: exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto nos céus seu Filho bendito, por nós todos deu. Nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem vos confia no seu Salvador vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. Temos glória, porquanto no céu seu Filho bendito, por nós todos deu. Amém. Que essa seja a nossa oração do dia. Oi, graças a Deus, né? Vamos para a palavra do Senhor? Todo mundo já sabe, né, que nós estamos na carta de Paulo aos Filipenses, e hoje vamos ver o capítulo 2. Que Deus abençoe
a sua palavra, que ela possa alcançar os nossos corações e que a graça de Deus seja abundante em nossas vidas. Nós vimos na quinta-feira, né? Na quinta-feira, deixa eu botar um clipe aqui, porque senão o vento vai te estar toda hora me incomodando aqui. Pronto. Nós vimos na quinta-feira os versículos do 27 ao 29. E nós concluímos a mensagem da quinta-feira dizendo, portanto, reticências. A conjunção conclusiva, né? Ou seja, ele vai concluir um pensamento. Ele vinha com uma linha de pensamento e agora ele está sinalizando que vai concluir essa linha de pensamento, apesar que na partir do versículo 12 ele vai fazer uma adição a essa conclusão de pensamento. Mas eu creio que aqui do versículo 1 até o versículo 18, ele vai dizer tudo aquilo que ele queria dizer na sua conclusão, sobre a vida com Cristo, sobre o caminhar com Cristo, o estar preparado e disposto a viver para Cristo, a sofrer por Cristo, a pagar o preço de seguir a Cristo, do pregar a Cristo, do ensinar sobre Cristo. Observou quantas vezes eu falei Cristo? Porque esta é a essência da mensagem do apóstolo Paulo à igreja de Filipenses. É Cristo. É uma mensagem que Cristo é o centro. Cristo é a razão de todas as coisas, inclusive da prisão do próprio Paulo. Cristo é a razão de pregarmos. Cristo é a razão de buscarmos uma unidade. Cristo é a razão que nos converge em um único propósito. Então, se Cristo ele é o centro, ele é a razão de todas as coisas, tudo fica mais fácil. Então, os relacionamentos, eles não ficarão pesados, eles não ficarão desconfortáveis. Pelo contrário, em Cristo, nós podemos suportar, inclusive uns aos outros, inclusive suportar as diferenças uns dos outros, né? Quando Cristo ele é o centro da nossa mensagem, o centro da nossa vida, a palavra intolerância, ela deixa de existir. Mesmo que a gente sofra, mesmo que a gente morra, mesmo que a gente tenha dificuldades nos nossos relacionamentos, veja que eu estou falando relacionamento o tempo todo, porque essa é uma das intenções de Paulo, a gente acaba entendendo e suportando uns aos outros, por causa de quem? Do ponto de convergência, que é Cristo. Então, portanto, diz Paulo, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda, por brigas, né? Ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então Paulo começa a conclusão do seu pensamento, né? Entendendo a partir da conjunção conclusiva, dizendo, olha, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão de espírito e alguns entranháveis afetos e compaixão, completai o meu gozo, completai a minha alegria. Lembre-se que ele estava alegre em saber que a igreja pregava a Cristo, mesmo que tinha aqueles que pregavam por outras intenções, né? E não a humildade, a adoração, a simplicidade, mas que pregavam. E isso, de certa forma, alegrava Paulo também, né, em saber que a igreja, ela estava usando a prisão dele como um pretexto, uma motivação para poder pregar o Evangelho.
para poder ensinar de Cristo, né, a todas as pessoas. E então, qual seria o complemento dessa alegria do apóstolo Paulo? Né? Era que aquele povo, aquela comunidade tivesse uma unidade de sentimento em Cristo. E ele chama a atenção: olha, se há conforto em Cristo, ou seja, se vocês descansam em Cristo, se vocês confiam em Cristo, se vocês esperam em Cristo, se vocês reconhecem que Cristo está no controle de todas as coisas, porque saber que Cristo está no controle de todas as coisas gera conforto, né? Gera certeza. Então, vivam de acordo com esta certeza, viva de acordo com esta mensagem, ou seja, que haja convergência entre a sua mensagem e a sua vida, o seu caminhar com Cristo. Aliás, esse é um ponto que diferenciava Jesus dos fariseus. Jesus e os fariseus concordavam em muitas coisas, mas discordavam em outras. E uma das coisas que era totalmente díspare, diferente, opostas entre Jesus e os fariseus, ou pelo menos a maioria deles, era o fato de os fariseus defenderem a lei, interpretarem a lei, mas ficarem apenas na teoria e exigir que os outros cumprissem. E Jesus não. Jesus, ele além da interpretação, da compreensão e do ensino da lei, Jesus, ele praticava, ele vivia a lei. Ele era um testemunho vivo do que ele ensinava, né? Do que ele ensinava. Em outras palavras, é isso que Paulo está dizendo e que esperava daqueles irmãos. E se isso acontecesse, ia completar a sua alegria, o seu gozo no Senhor. Olha, sem dúvida nenhuma, né, irmãos? Já imaginou que notícia maravilhosa ele receberia? Porque ele recebia as notícias, né? Lembre que ele tinha recebido as notícias por meio de um mensageiro, Epafrodito, que foi lá, enviado pela igreja, um anjo, né, enviado pela igreja, um mensageiro da igreja, para poder levar doações, para levar o carinho da igreja, para levar o amor da igreja para Paulo, que estava preso. E ele esperava chegar lá e encontrar um homem abatido, triste, murmurando, mas não encontrou um homem totalmente diferente. E ele diz: para que a minha alegria seja plena, vivam desta maneira, comportem-se desta maneira. E me chama a atenção nesse texto aqui que nós lemos, essa relação que Paulo espera dos cristãos, né? Olha o que ele diz aqui: não façais por contenda ou por vanglória, ou seja, para a glória própria, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Meus amados, eu vejo esta palavra com um impacto muito grande na vida da gente. Por que isso? Especialmente nesta época que nós temos visto um individualismo muito grande, onde cada um, como é que diz aquela história, né? Quem tem a unha maior que sobe na parede, né? Ou então cada um brigando com o outro para poder ser melhor. E infelizmente acaba acontecendo isso também dentro das nossas próprias comunidades de fé, dentro das nossas próprias igrejas, né? Às vezes acontece isso, que é uma tristeza, é um absurdo ter que ver às vezes esse tipo de coisa acontecer, porque a palavra ela é clara, ela é direta e ensina-nos que devemos considerar o outro superior a nós mesmos, devemos servir um ao outro. E esse foi o exemplo de Cristo. Paulo vai dar o exemplo de Cristo aqui, né? Quando ele fala do versículo 5 em diante, dizendo que este foi o sentimento de Cristo.
Olha o que diz aqui o versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, o que Paulo está pedindo para os crentes de Filipos fazer, e está pedindo para nós, não é nada de anormal, não é nada novo, não é nada que Paulo inventou da cabeça dele, não. Ele está tirando, ele está extraindo da vida do próprio Cristo. E eu leio novamente o versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, irmãos, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, qual é o exemplo que Paulo nos traz? É o exemplo do próprio Cristo. Sendo ele Deus Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas, Senhor da história, ele se transforma em um ser humano qualquer, como um ser humano como nós, passível de todas as paixões que nós somos. Ele disse no versículo 6, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não se apegou a esse fato de ser Deus, de ser igual a Deus. Ele toma a forma de um de nós. Ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Então, sendo ele Senhor, tomou a forma de servo. Para quê? Para servir. Jesus disse que veio para servir. Aí, quando a gente vê o ser humano, só porque tem um diploma, né? Ou tem uma graduação, ou uma pós-graduação, ou uma pós-doutorado, ou um pós não sei o que lá mais, pós-galáctico, inventei isso aqui agora, se acha superior ao outro, porque ele é analfabeto, ou porque ele não tem a graduação, ou porque ele não tem dinheiro e eu tenho, é porque eu tenho um carro e ele não tem, é porque eu tenho uma casa grande, ele mora numa casinha pequenininha. Então se sobrepõe ao outro por questões sociais. E Paulo ensina, olha, na igreja de Cristo não deve existir isso, mas a gente deve considerar o outro superior a nós. O sentimento que Paulo está nos passando é, você deve servir ao seu irmão, ao seu próximo. E de onde é que eu vou tirar isso, Paulo? Do exemplo de quem? Do próprio Cristo, que sendo Deus, se tornou servo para nos servir. E o exemplo de Cristo, ele é tão profundo, que ele chegou a uma condição de condenado. E a sua condição de condenado levou à morte. E que morte foi? A morte de cruz, que era a pior das condenações que um ser humano poderia receber naquela época. Mesmo porque não era só a morte pelo sofrimento, que tinha certas mortes também na antiguidade, né, que eram mais sofríveis do que a crucificação, que era já sofrível. Os indivíduos que eram entalados, por exemplo, que tinham uma estaca enfiada no seu reto, até sair na sua boca, por exemplo. Mas o peso da morte na cruz é pela vergonha de ser crucificado, pela vergonha de ter sido colocado em uma cruz e de ser exposto publicamente, pendurado em um madeiro. A morte na cruz traz toda esta carga, e Jesus se submeteu a ela e ainda levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados. Ele se fez vergonha por nós, e às vezes nós não queremos servir o irmão, porque o irmão é chato, porque o irmão pensa diferente da gente. A gente não quer suportar o irmão que fala um pouco mais. O irmão fala demais, ninguém aguenta.
A gente não quer suportar o irmão que tem opiniões diversas. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Pelo contrário, devemos considerar o outro superior a nós. Não é colocá-lo num pedestal, mas é dizer: eis-me aqui para servir ao meu irmão. Era o que Paulo estava pedindo para aquela igreja. Possivelmente existiam algumas dificuldades de relacionamento ali, naquela relação, né? Então prossegue o apóstolo: pelo que também Deus o exaltou. Olha aí, há uma possibilidade linda e maravilhosa, porque os humilhados serão exaltados. Cristo, ele humilhou-se, mas ele foi exaltado de sobremaneira. O seu nome está sobre o todo o nome. O fato de Cristo ter se tornado servo, ter se humilhado, não o diminuiu enquanto a sua essência de pessoa divina. Cristo, ele é absoluto, ele é exaltado, ele é o alfa e o ômega, ele é o todo-poderoso. Ele continua sendo, mesmo depois de ter se tornado um servo. O que eu aprendo com isso? Que o serviço ao próximo nos enobrece. E enobrece mais ainda quando a gente faz isso de maneira natural e não para a nossa vanglória, como Paulo falou. Não faça por vanglória e nem por contenda, não faça por briga, não faça por confusão e não faça para benefício próprio. Faça pelo prazer de servir ao outro. Olha o que é que diz o versículo 11: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Então, olhando para esse exemplo de Cristo, nos espelhando no exemplo de Cristo, nós podemos dizer, como disse Paulo: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só a minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Com temor e com tremor. Duas palavrinhas que têm caído em desuso no nosso vocabulário cristão moderno. Temer a Deus e tremer diante de Deus. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Como eu falei, duas palavrinhas, duas expressões que têm caído em desuso no vocabulário moderno, cristão moderno: o temor e o tremor. Porque o ser humano tem se distanciado de Deus não apenas quando abandona a fé, mas quando deixa de reconhecer que Deus, ele é o Senhor sobre todas as coisas, que ele é aquele que tem tudo no seu controle. Por quê? Porque ele que opera o querer, ele é que opera o efetuar, e é ele que tem a vontade que é absoluta, que é eterna, que é perfeita. Não é isso que Paulo está dizendo? Segundo a sua boa vontade, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Então vocês, temendo, tremendo, reconhecendo quem é esse Deus, fazei tudo sem murmurar, sem reclamar, sem contendas, para que sejam irrepreensíveis e sinceros, para que não haja motivo de serem repreendidos pelo Senhor. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, qual é o resultado de tudo isso?
que Paulo nos ensinou até aqui, olhando para o exemplo de Cristo, sendo um servo uns dos outros, considerando o outro superior, servindo não por contenda, não por vanglória, mas para a glória de Deus, porque reconhecemos que Deus, Ele é Senhor, Ele é absoluto, Ele tem uma vontade que é absoluta sobre todas as coisas, e Ele vai estabelecer todas as coisas no seu tempo. Devemos resplandecer como luz, porque tudo isso é o testemunho do meu relacionamento com Deus. O que eu mostro na minha vida, diante das circunstâncias, é a maneira como eu estou apresentando Deus para as pessoas. E o que Paulo espera é que nós sejamos como astros no mundo. Por que astros, né? Não tem nada a ver com astrologia. Astro porque nós sabemos, né, que os astros celestiais, eles não têm luz própria. Os astros celestiais, que nós conhecemos também como estrelas, né, elas não têm luz própria, elas recebem luz de uma outra fonte, por exemplo, o sol que ilumina. A lua, por exemplo, é um astro, ela não tem luz própria, ela recebe luz do sol e ela brilha lá no espaço, né? Então nós também não temos luz própria, porque nós resplandecemos a luz de Cristo. Então, como astros, resplandeceis no mundo. E que mundo é esse? É um mundo de pessoas que são corrompidas, perversas. É o mundo em que nós vivemos. Então devemos proclamar a palavra da vida, para que o dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então Paulo está dizendo: olha, se isso acontecer com vocês, eu vou dizer, valeu a pena o meu trabalho. Aí a gente pode dizer o versículo que ele fala, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque valeu a pena ter vivido este evangelho. Valeu a pena ter sido luz neste mundo. Valeu a pena ter servido uns aos outros. Valeu a pena ter me espelhado em Cristo, que é o centro e a razão da minha vida. E ele encerra esse trechozinho, essa perícope, dizendo: e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo, por isto mesmo. Ele fala de oferecermos, né? E ainda que seja oferecido por libação. Libação é um sacrifício de vinho, que era oferecido como um sacrifício ao Senhor, sob o sacrifício e serviço da vossa fé. Ou seja, a nossa fé é uma fé que tem que ser uma demonstração da minha libação, do meu sacrifício ao Senhor. Porque a razão de estarmos vivos é para o Senhor. Se estamos aqui, é por causa do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude nesse grande desafio, neste grande propósito de estarmos juntos, amando ao Senhor, nos espelhando em Cristo, amando uns aos outros, servindo uns aos outros. Vamos cantar, meninas? Vamos louvar a Deus com mais um hino, mais um cântico espiritual, cântico que exalta, cântico que glorifica ao Senhor nosso Deus. Cantemos. Minha fé não
não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Seja Deus, né? Agradecido seja o Senhor. Ele é Deus. Independente de qualquer coisa, ele é Deus. O cabra pode até dizer: eu não creio nesse Deus pregado pelos cristãos. Ele tem todo o direito de não crer. Ninguém é obrigado a crer. Não temos no ministério de Jesus nenhum momento em que Jesus obriga alguém a crer. Eu não conheço. Mas isso não muda a essência de Deus. Ele é Deus. A gente obedecendo as Escrituras ou não, ele vai continuar sendo Deus. Porque Deus, ele é simplesmente Deus. Moisés, na ânsia de saber quem estava lhe enviando, porque ele queria chegar lá para a liderança judaica, né? Para o povo hebreu, lá no Egito, e dizer: olha, fulano de tal me mandou aqui, e eu estou aqui representando ele. E Moisés ouviu de Deus a seguinte expressão: Moisés, eu sou o que sou. Eu demonstro quem eu sou por meio das obras que eu faço. Então, leve esses sinais aqui e mostre lá para eles. E depois desses sinais você vai anunciar 10 outros sinais, para que eles saibam que eu sou Deus. Como é que está a sua vida com Deus? Tem sido gerado dúvidas no seu coração sobre Deus? Tanta coisa ruim acontecendo no mundo, será que você tenha achado, entendido que Deus não está nem aí? Eu quero dizer para você que Deus
Ele é Deus na fartura e no caos. Ele não é Deus que muda. Ele é o mesmo desde a eternidade até a eternidade. Pai querido, Pai santo, obrigado, Senhor, por esta celebração maravilhosa, Pai. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Eu sei que não podemos fazer a transmissão ao vivo. A gente gostaria de estar aqui agora interagindo com os meus irmãos. Mas compreendemos que o Senhor tem tudo no seu controle, Pai. E se eu murmurasse diante desse acontecimento, eu estaria indo de encontro a tudo aquilo que eu tenho ensinado. Por isso, Deus, descansamos em Ti e reconhecemos que o Senhor sabe o que faz e que a Tua vontade, ela é plena, é perfeita em todo o tempo, Senhor. Abençoa o Teu povo, Pai. Abençoa a Tua igreja, Deus. É o que eu posso pedir nesse momento pela Tua igreja, é a bênção do Senhor sobre ela. Que o Senhor nos fortaleça a fé, que a gente não venha fraquejar em hipótese nenhuma, Pai. Que a gente permaneça firme, convictos de que Cristo está ao nosso lado, está conosco, está no barco conosco. Por isso, Deus, mais uma vez suplicamos, abençoa o Teu povo, Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com os irmãos e com toda a igreja de Cristo onde elas estiverem reunidas nesse momento, hoje e sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Santo Espírito estejam desde agora e sempre em meu viver. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Santo Espírito estejam desde agora e sempre em meu viver. Um abraço do seu pastor, um cheiro no coração. E se você assistir antes das 18 horas, lembre-se que 18 horas teremos nossa transmissão. Espero que ao vivo, em nome de Jesus.